Olá! Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Neste conteúdo iremos tratar de juros compostos, falar da importância na construção do patrimônio, como aumentar aí o seu patrimônio ao longo do tempo e também a renda passiva do seu portfólio. A importância de manter as bases para a incidência dos juros compostos, o efeito bola de neve. E para isso temos que manter a base do investimento, manter os investimentos por longos períodos. E isso ocorre tanto na renda variável, o investidor não pode ficar vendendo e comprando ativos, fazendo o giro de carteira com as ações, fundos imobiliários, e também não pode fazer isso na renda fixa. É muito importante saber que os juros compostos também incidem na renda fixa e manter a base por longos períodos, ou seja, buscar renda fixa muitas vezes de períodos maiores podem trazer uma diferença de patrimônio lá na frente. E neste conteúdo vamos ver juntos como ocorre a incidência dos juros compostos e manter a base, manter os seus investimentos, ter paciência e aguardar vale muito a pena. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e esse é o canal Investing Holder. Então se inscreva, todas as semanas temos conteúdos falando sobre a estratégia buy hold, falando sobre Value Invest, tudo o que nós temos que saber para investir para o longo prazo. Clica no botão vermelho e se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Também já deixa o seu like que ajuda bastante. Quero começar com uma frase de Charlie Munger. Primeira regra dos juros compostos: nunca o interrompa desnecessariamente. Ou seja, o investidor ele não pode interromper o efeito dos juros compostos. Alexandre, mas como que ocorre a interrupção dos juros compostos? Simples. Toda vez que o investidor ele faz a venda de um ativo para comprar outro, toda vez que ele tem um vencimento ou o resgate da sua renda fixa, ele está interrompendo o ciclo dos juros compostos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se a gente quer aqui o crescimento do patrimônio, e se a gente quer o efeito exponencial, o efeito dos juros compostos, né, que essa reta aqui incida para cima, que nosso patrimônio venha a crescer, nós temos que deixar o tempo fazer o seu papel, manter a base do investimento, tudo bem? Então, esse aqui é o ideal, a gente quer o efeito exponencial. E muitas vezes quando o investidor ele fica girando a carteira, e girar a carteira é ficar vendendo um ativo para comprar outro. Ele não está dando tempo para aquela empresa maturar, para que ela venha trazer os fluxos de caixa, que ela venha aí remunerá-lo, que ela tenha o seu crescimento de mercado, que ela consiga aumentar os seus lucros e assim crescer o patrimônio desse investidor. E o que ocorre? Toda vez que ele faz a venda, ele muda a base. Então, ele vem aqui e diminui a sua base. Pode ser que ocorra a cobrança de uma taxa, a incidência de imposto, tá? E muitas vezes o simples fato de interromper, sair de uma ação e ir para outra, ocorre que ele não deu tempo para aquele investimento ele crescer, ele aumentar, como eu disse, o fluxo de caixa, ele ser remunerado por meio de dividendos, juros sobre capital próprio, rendimento, e ele já corre para outra e começa o ciclo de novo. Então veja assim, sempre mudando a base e não ocorre aquele efeito exponencial. Então a gente vê aqui que toda mudança de base, ele praticamente aqui não tem um aumento substancial do patrimônio, é o que eu vou mostrar, e isso ocorre inclusive na renda fixa, é o que logo eu vou mostrar. Quero também nesse momento aqui a gente olhar para essa fórmula, que é a fórmula dos juros compostos. O montante final, o capital, o patrimônio final, ele é o capital, a base, o investimento, o aporte, né, é a base, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Olha a importância do tempo aqui nessa fórmula. Está aqui exponencialmente, então tem muita importância o tempo. E o capital também é importante. Sempre falo aqui no canal da importância do aporte mais o tempo. E muitas vezes o investidor ele fica preocupado somente com esse zinho aqui no meio, que é a rentabilidade. O investidor que está começando, que está acumulando,
ele não tem que se importar muito com a rentabilidade, sim com o aporte e com o tempo. Aqui nessa fórmula está claro para mim a importância desses dois. E importante para efeito dos juros compostos que esse capital aqui, que esse aporte não fique mudando. Ele não pode diminuir, ele tem que ser mantido para ocorrer a questão exponencial aqui do crescimento patrimonial. Então a base tem que ser mantida. E temos que evitar, para que essa base seja alterada, evitar o giro de carteira. Então, evitar aqui a venda dos ativos de forma desnecessária. E também o resgate do título ocorre muitas vezes, o resgate da renda fixa, ocorre a incidência de imposto de renda. Nós temos uma tabela regressiva de imposto de renda aqui no Brasil, que o menor imposto de renda sobre o lucro, sobre o rendimento da renda fixa é 15%. E o vencimento também, toda vez que vence um título de renda fixa, ocorre também a diminuição da base. E agora eu quero mostrar para vocês por meio de algumas simulações. Vamos fazer uma simulação aqui com o Tesouro Selic. E eu trago inclusive aqui no Flipchart que eu quero demonstrar para vocês. Vamos imaginar uma simulação com 10 mil reais. Se investirmos 10 mil reais no Tesouro Selic com vencimento em 2029, nós estamos hoje com uma taxa Selic atual de 13,75, tudo bem? Então, depois desse período, nós estamos em 2023 até 2029, teríamos um rendimento, né, já descontado o IR de 15% sobre o rendimento, esses 10 mil reais chegaríamos aqui a 20 mil reais, 20.185 reais, tá? O que traria uma valorização aqui do nosso investimento inicial em 102%. Agora vamos imaginar que ao invés de pegar um título longo, aí de 6 anos de período de investimento, teríamos 3 títulos de 2 anos. Por exemplo, um CDB. É claro que a gente não tem esses títulos no Tesouro Selic. Vamos imaginar um CDB que tem a mesma taxa de rentabilidade, que vai ter também a mesma incidência de IR. Só que agora nesse caso, de vez de ter um só, a gente teria um CDB, iria vencer, entraria outro CDB com rendimento aqui, né? Entraria um outro CDB, depois um terceiro CDB. Percebam que toda vez que tiver o vencimento desse CDB, ocorreria o quê? A incidência de imposto de IR, e aquela base iria diminuir. Qual que é o rendimento final? Qual que é o resultado final? Aqueles 10 mil reais inicial, teríamos depois de 3 títulos que dariam o mesmo prazo de 2029, nós teríamos aqui um resultado menor, que seria 18.486. Uma rentabilidade somente de 85%. Tudo bem? Vocês conseguiram visualizar que quando dividimos aqui o investimento com a mesma taxa, pela questão da base diminuir, temos um resultado menor. Tudo bem? Olha a importância. Então muitas vezes ficar na dúvida entre um investimento com maior prazo e um menor, tem os prós e os contras. É claro que a gente abre mão muitas vezes da liquidez, dependendo do tipo de investimento. É claro que no Tesouro Selic a gente tem liquidez, mas a gente pode fazer essa análise e saber que quanto mais tempo ele ficar, maior será o nosso resultado. Tudo bem? Vamos fazer uma outra simulação. Agora eu quero aumentar esse período para verificarmos, constatarmos efetivamente que quanto maior o período, maior a diferença. Olha só, vamos imaginar que nós temos um título do Tesouro de 20 anos, ou um CDB de 20 anos. É claro que a gente não tem, mas é só para efeito aqui de ilustração, para a gente visualizar essa diferença. A mesma taxa aqui, a taxa Selic, 13,75, né? Aqui o rendimento bruto, com incidência de IR, vamos imaginar esse título de 20 anos. O valor líquido, aqueles 10 mil reais investidos inicialmente depois de 20 anos, teria como resultado R$ 141.444, sem mais nenhum aporte, só aqueles 10 mil reais iniciais. Teria um rendimento de 1.314%. Então a gente vê aqui uma diferença e já o aumento aí do patrimônio, né? A gente aumenta o patrimônio aí mais de 13 vezes, tudo bem? Agora vamos imaginar que ao invés de a gente ter um título só, que essa base é mantida durante todo esse período, dividiríamos em 10 títulos, 10 CDBs de 2 anos. E a cada 2 anos nós teríamos aí o vencimento, cairia na conta, já ia incidir
o imposto de renda e diminuir essa base. Então, cada vencimento de título aqui de CDB que seja, só para exemplo, nós teríamos a incidência do imposto de renda. O que aconteceria com o resultado final? Olha a diferença, 52.689. Então, esse é o resultado final que traria um rendimento aqui, um resultado de 426%. Olha só a diferença, 1.314% para 426%. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que todo giro de carteira, todo resgate, todo vencimento ocorre a diminuição da base. E aí a gente começa, né, ter ali uma base menor, então vai ter um resultado menor lá no final. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui ao final? A gente chega à conclusão que os investimentos que são mantidos por maiores períodos, né, que tem um período maior, ele é mantido a sua base, o resultado é maior. Isso ocorre tanto na renda fixa quanto na renda variável. Ficar comprando e vendendo ação, você diminui a sua base também. E muitas vezes esse resultado final, essa diferença aqui, o investidor ele não consegue visualizar. Por quê? Ele vai ter uma rentabilidade aqui, por exemplo, nesse caso, de 426%. Ele não tem ideia do que ele perdeu, né? Do que ele deixou de ganhar se ele tivesse mantido, porque ele não consegue visualizar essa diferença. Então, investir para o longo prazo é ter paciência, disciplina, manter a sua base e não ficar mudando de estratégia, mudando de ativos a todo momento. Isso é muito difícil porque temos notícias a todo momento fazendo com que o investidor venha vender as suas posições, tá? Então é importante o investidor manter o seu processo de investimento, manter a sua estratégia e seguir em frente. Aqui no final quero dar um recado bem rápido. Se você quer ajuda para montar o seu portfólio, a sua carteira de investimentos, para atender aí os seus objetivos financeiros, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria para a montagem de carteiras. O link para entrar em contato está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!